Olá! Mais um episódio do podcast Texto Brasileiro no Ar. Você já está acostumado, toda segunda-feira, de manhã cedo, tem um episódio novo para vocês do podcast do Texto Brasileiro comigo, José Vitor Hack, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano. Eu, direto de São José do Rio Preto, Fábio Marquezine de São Paulo e Reinaldo Maximiano de Uberlândia, interior de Minas Gerais. Grande cidade do Triângulo Mineiro. Tudo bem contigo, Reinaldo? Como que foi a semana? Oi, Zé Vitor. Tudo bem? Tudo jóia? Aqui tá um calor dos infernos, né? Aqui também. Calor danado. E hoje nós gravamos no domingo. Vocês também já devem estar acostumados com isso. Tá um sol para cada um no interior de São Paulo. Em Minas tá quente também. Minas tá quente e de noite dá uma... Aqui no Triângulo, né? Dá uma esfriadinha. Porque tem uma coisa para entender Minas, né? Essa porção centro, perto ali de Belo Horizonte, ali é Minas. Aqui no Triângulo é Goiás, né? Com certeza. Norte de Minas é Bahia. Sul de Minas é São Paulo. Isso, exatamente. Aliás, muita gente deve escutar eu falando que ele está em Minas Gerais e que eu estou em São Paulo, mas a distância não é muito grande, não. Distância grande está o Fábio Marquezine, que está lá perto do litoral, na grande Selva de Pedras, São Paulo. Tudo bom contigo, Fábio? Como que foi a semana? Não foi das melhores, mas vamos levando, né? Vamos caminhando um dia após o outro, né? Se não foi das melhores, é a véspera do que vem de bom por aí, né? Vamos encarar dessa maneira, que é sempre melhor. Com certeza. Vamos lá. Hoje nós temos um tema único, diferentemente dos outros episódios, da maioria dos episódios, né? Hoje nós vamos falar do quê, Reinaldo Maximiano? Fala para mim. Hoje a gente vai com um temazinho safadinho, né? Maroto, né? Não, maroto, né? Como diz aqui, um texto do Essa de Queiroz, né? Peralta. Isso, Peralta. Na madruga boladona. Sentado na esquina. Sentada na esquina, esperando tu passar altas horas da matina. Isso. Então, assim, na madruga boladona, o que a gente assistia? Exatamente, a madrugada. Top 5. Cada um de nós fez um top 5 do que mais curtia de assistir na madrugada. Você tem boas recordações da madrugada na TV, Fábio Marquezine? O que você me conta? É bem interessante porque a madrugada ela sempre reservou, parece exagero, mas é a minha opinião, os melhores programas experimentais da história da televisão, né? O que não seria normal no horário convencional é dentro da madrugada, né? Eu não poderia concordar mais. É bem o que você falou, a palavra é essa. É um horário experimental, né? Não, e uma coisa que a gente pode colocar aqui, com certeza na lista de todos nós que estamos aqui falando, e de quem está ouvindo também, com certeza quem assistia televisão na madrugada nos anos 80, 90, até dos anos 2000, foi o Goulart de Andrade do Comando da Madrugada. E se hoje a gente vai estar falando sobre isso, foi porque o próprio Goulart descobriu que a madrugada era rentável, tinha audiência e dava lucro. Se não fosse o Goulart, alguém iria descobrir alguma hora, mas foi o Goulart de Andrade que descobriu que na madrugada não era necessário só passar enlatado. Exato. Então a gente tem que dedicar isso ao Goulart de Andrade. Isso, esse é bom papo que hoje já fica claro, antes do top 5 de cada um, já fica muito claro, nós dedicamos o programa de hoje a Goulart de Andrade. E eu não sei se você concorda, Fábio, eu tenho a impressão de que a importância do Goulart é lógico, pelo profissional que ele é, pelo material que ele entregou. Mas o fato de, na época, ele ser um profissional ligado à Rede Globo fez toda a diferença. Porque uma coisa é fazer a madrugada na Gazeta, escondido na manchete. Agora, na TV Globo, nos intervalos do filme, foi uma coisa muito inovadora e muito inusitada, né? Não, total, né? Porque, como todo mundo sabe, né, as televisões não funcionavam
por 24 horas, como é hoje em dia. Algumas vezes se estendia até 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, encerrava a programação, voltava às 6. Mas, assim, o horário da madrugada nas emissoras era enlatado, era filme, Corujão, Coruja Colorida e tantos outros que passavam ou na Tupi, na Bandeirantes, no próprio SBT, né? O que eu acho, assim, de genial nele foi ele ter olhado para os intervalos dos filmes da Globo e colocar a vida noturna no meio desses intervalos, e o quanto isso fez sucesso, né? Porque o programa dele era o programa, né? Digamos, o Comando da Madrugada, ou Plantão da Madrugada, ele ficou mais longo que os próprios filmes, né? É verdade. Então, havia um intervalo de 15, 16, 17 minutos, né? Não, com certeza. E a audiência daquelas pessoas, a audiência começou a aumentar, porque era o famoso boca a boca, né? A alma do negócio é isso, né? Um espalhar para o outro, não havia internet, não havia nada disso. E a audiência foi aumentando, porque muita gente ia dormir, mas, opa, peraí, 1h pouco da manhã tem um cara lá que mostra o metrô de São Paulo, né? E isso era genial, na época não era comum, né? Então ele descobriu o horário da madrugada, é tudo culpa do Goulart de Andrade. Com certeza. Reinaldo Maximiano, eu acho que já ficou muito claro que o Goulart está no meu top 5, está no top 5 do Fábio. Eu tenho a impressão que no teu também, né? Está na minha segunda posição. Ah, que maravilha! Fala um pouco, então, sobre as suas lembranças do Goulart, seja na Globo, seja no SBT, na Manchete, vários canais pelos quais ele passou. Ele passou em vários, né? E eu lembro muito da fase dos anos 90 do Goulart de Andrade, que foi aquele período do ET de Varginha, né? Então, assim, quem conhece a história do ET de Varginha, ou quem alguma vez teve curiosidade de pesquisar alguma coisa a respeito, fatalmente caiu em algum vídeo do Comando da Madrugada, né, do Goulart de Andrade, com o programa dedicado ao caso ET de Varginha. Com certeza. Inclusive, é um programa histórico, porque ele faz uma coisa que, assim, ele fez uma coisa interessante nesse programa, porque ele conversa com as testemunhas, as 3 meninas que viram o ser, né? Conversa com uma senhora da mesma cidade, Varginha, que também viu o ser no zoológico dias depois, né? E aquela conversa de que o ET supostamente foi capturado e levado para a Unicamp, para o laboratório do Badam Palhares. O que o Goulart de Andrade faz? Ele vai para Campinas, ele vai para a Unicamp, pede para entrar no laboratório, abre as gavetas onde estão os cadáveres e conversa com o Badam Palhares para saber se aqui chegou alguma coisa, que não sei o que tal, que por mais que a gente saiba que uma pessoa possa, se uma pessoa estiver envolvida numa trama dessas, né, que é uma intriga internacional, né, para lembrar o filme do Hitchcock, não é só uma história banal de ET, é uma história que envolve governo brasileiro, governo americano, exército americano, NASA. É realmente uma intriga, como você falou. É uma intriga internacional. Então, assim, se o cara está envolvido numa intriga internacional, ele vai admitir alguma coisa para um repórter de televisão? Não. Mas é obrigação do bom repórter perguntar, mesmo que saiba que a resposta não vai vir, né? Por isso que eu acho que o Goulart de Andrade é uma escola de jornalismo que precisa ser observada. Com certeza. Porque vamos lá, um cara experimentado como Goulart de Andrade, se estivesse vivo, estaria fazendo 88 anos. Faz 5 anos que ele morreu, né? Ele morreu em 2016. Isso. Então, assim, ele estava presente ao nosso lado aqui há bem pouco tempo, né? Então, assim, ele vai em cada um dos pontos. Eu costumo brincar com os meus alunos que o repórter é meio bola de pinball. Sabe aquele pinball? De fliperama? A bola bate ali, depois bate lá, bate aqui, vai. Ela vai para todos os cantos. Então, assim, foi para o hospital, vai para o hospital. Foi para o... A coisa do novelo outro... né? Uma coisa Exato. puxa outra, que puxa outra, né?
que puxa a outra. Então, assim, não está aqui não, está no hospital particular, vai no hospital particular. Apareceu no zoológico, ele vai no zoológico. Teve uma senhora que viu, ele conversa com a senhora. Teve um casal de sitiantes que viram dias antes, ele vai lá no sítio, conversa com o casal. Então, assim, essa coisa de ouvir diferentes depoimentos, né? Isso é uma coisa que é fundamental do exercício do repórter. E tem uma coisa que é muito boa na escola Goulart de Andrade de jornalismo, que é essa, assim. Ele tem uma professora da USP, a Cremilda Medina, professora do jornalismo, que ela fala assim, o jornalismo ele se realiza na reportagem. Sim. E esta, por sua vez, só se realiza na rua. O ofício do Goulart de Andrade, puxem aí para a memória, Hack e Fábio. O ofício do Goulart de Andrade era na rua. Era na rua. Inclusive, como o programa dele flertava, uma hora era muito jornalístico, outra hora era muito entretenimento, outra hora era puro merchan, né? Que ele tinha essa prática. Ele vivia de merchans e permutas e tal. Era muito interessante como ele usava a prática jornalística da maneira como é ensinado em qualquer boa faculdade, embora ele não fosse jornalista formado. Ele usava o passado de ator dele, que muita gente não sabe, o Goulart de Andrade fez novela, fez cinema, como ator. Era filho de atriz, se não me engano, e era um homem que usou isso na hora de fazer aquela coisa meio gugu, né, sentindo na pele, virar travesti, virar mendigo, virar feirante. Ele fez uma mistura de jornalismo com entretenimento, com um monte de merchan no meio, que é muito contemporânea. Ele seria um profissional contemporâneo hoje, vocês não acham? Eu creio que sim, porque olha só, a escola Goulart de Andrade de jornalismo, que eu acabei de fundar. Engraçado que antes de morrer, o último programa dele era com os alunos da Casper Libero, lembra? Da Casper Libero. Ele nunca perdeu muito esse contato com as escolas de jornalismo, né? Ele era muito solícito também, né? Então, assim, que é essa coisa do jornalista que é profissional liberal. Sim. Que é a tônica da contemporaneidade. Hoje a gente está discutindo exercícios de jornalismo que não são realizados, né? Atividades jornalísticas que não são realizadas das grandes redações. E é bom lembrar, ele não era contratado da Globo quando ele fez a Revolução. Depois, quando ele foi para a SBT, ele também não era contratado da SBT. Ele deve ter sido contratado de uma ou outra, mas na maior parte das vezes ele era um freela. Ele comprava horário, ou então, sei lá, que acordo ele tinha. Mas funcionário das emissoras, geralmente ele não era. E o Fábio tem toda a razão. Eu quero ouvir muito o Fábio agora. Porque, assim, ele conseguiu encontrar, na madrugada, um público ávido por algum tipo de informação e de entretenimento, alguma coisa que informasse, mas também mantesse a pessoa entretida, principalmente para aqueles que eram notívagos, né, que ficavam ali acordados, tinham insônia, ou simplesmente gostavam de atravessar a madrugada, que era o meu caso. Né? E fazia isso muito bem. Eu lembro dele vagando por cemitério, mostrando cova aberta, a vida noturna, enfim. Eu lembro muito de uma matéria dele desbravando o crematório da Vila Alpina. Que é a coisa mais mórbida para uma noite de sábado. Não, mórbida e bastante revelador, porque eu acho que todo mundo, assim, mesmo que tenha medo, né, tem alguma curiosidade para saber como é que aquilo funciona. Sim. Né? Como é que aquilo funciona? Como é que é isso? Né? Como é que é o pós-morte? Ele sempre flertou muito com esses temas, né? Pós-morte, sobrenatural, EQM, vozes nos computadores, nos aparelhos de televisão e rádio. Né? Ele flertou com tudo. Né? Então, assim, mais do que justo que, já que falamos da madruga, né? Certamente o Comando da Madrugada está nas nossas listas e que esse programa seja dedicado ao Goulart de Andrade. Dia 23 de agosto ele nos deixou. 6 de abril foi o dia que ele nasceu. Grande 6 de abril da nossa televisão. Aí. E revelador de muita gente. Ele trouxe para a televisão a Nanny People.
ele revelou, eu não sei se foi Faustão, foi um desses grandes apresentadores, começou trabalhando com ele. Eu não sei dizer qual deles, porque infelizmente não fiz a lição de casa. Ô Fábio, você tem alguma coisa ainda para falar do Goulart? Você falou, ele lançou o Faustão, Foi, né? né? Tá certo. O Faustão fazia o Balancê e ele fez uma reportagem e Ah, a gente aí, até já falou disso aqui no podcast. sim, Agora eu ele lembrei. jogou o Faustão ao vivo, né? Falou, faz aí. O Faustão falou, oi? Tipo, foi o início do Faustão na TV. Ele, o que que eu faço, né? E o Goulart trouxe o grupo do Olhar Eletrônico, Fernando Meirelles, Exato. Marcelo Tazo, essa galera faziam vídeos experimentais na década de 80, né? Que veio a chegada das câmeras VHS portáteis, né? O E o embrião Goulart, da ele foi... O2, né? Sim, e o Goulart ele foi genial porque ele pegou essa molecada, não imagina, tudo molecada, 20 anos, né? Estudantes de faculdade, e pegou eles e falaram: olha, eu tenho aqui um programa na TV Gazeta de 1 hora e pouco, 2 horas, eu acho que era isso. Faz aí o programa aí. Eles nem sabiam que era televisão, eles nunca tinham entrado numa emissora de televisão, e o Goulart jogou isso. Eu acho que uma coisa só para complementar, acho que a linguagem que o Goulart trouxe, ela teve um impacto que o documento especial da Manchete teve no jornalismo, assim como aqui agora. Exatamente. O Globo Repórter ele tinha uma linguagem de cinema, né? O Eduardo Coutinho até já dirigiu também o Globo Repórter, se alguém puder ver o Globo Repórter dos anos 70, 80, que tem E algumas você coisas lá. sabe que o Goulart estava lá, né? Sim, o Goulart ele fazia o Globo Shell, né, Isso, especial, que é o embrião do Globo Repórter. Ele isso. fazia um programa chamado Domingo, Bom Domingo, que era um programa da Globo, Domingo Gente, alguma coisa assim, que era uma revista eletrônica de domingo, quando o Silvio saiu. A Globo colocou, o Goulart também fez. E ele mudou essa linguagem porque ele colocou isso que vocês dois falaram, né? Cemitério, a Carrocinha. Teve um programa do Goulart que me impressionou muito, em que ele estava no centro de São Paulo e ele filmou 3 crianças fumando crack. E ele Nossa, falando, o que você está sentindo? Fala para mim. E a criança alucinada, fumando crack. Você se prostitui? Quantos anos você tem? Tem 8, você é prostituta. Então, assim, ele trouxe uma linguagem que foi muito criticada. uhum. Isso, diga-se de passagem, muita gente criticou o Goulart, principalmente isso que o Reinaldo falou da questão do merchan. Ele foi muito criticado. Falavam que não era jornalismo, que era uma prostituição do jornalismo, né, na época. Mas eu acho que ele trouxe uma linguagem muito diferente. E ele era muito direto. Então eu acho que é por isso que ele foi único. E ele é único, né? Muita gente É, tentou fazer igual, mas não foi, não. ainda é Então, único. Ainda é é único. único. Então, não tem como. Eu acho que de todas as listas ele tá aqui. Se não começar com ele, não tem um porquê. Ele que começou a desbravar a madrugada. Exato. Isso que o Fábio falou da prostituição do jornalismo é verdade. Quando eu fiz o curso de jornalismo, não querendo desmentir o Fábio, aquela coisa toda, mas isso é absolutamente verdade. Quando eu entrei no curso de jornalismo, Goulart de Andrade era até listado como exemplo de ações antiéticas. Uhum. Né? E é curioso, principalmente para essa questão do merchan, é que hoje o profissional do jornalismo que não se vende, que não aparece, não ganha dinheiro, não faz, não trabalha. Ele vai fazer uma outra coisa, né? Porque redação é o setor que menos emprega. Então ele manteve ali uma independência do processo, né? Que é uma coisa que está em voga hoje, 2021. Reinaldo, e muita gente foi na cola. O que criticaram o Goulart, todo mundo até hoje faz isso. O Goulart ele abriu as portas para todo mundo fazer esse tipo de coisa. Isso hoje em dia é comum. Analisar, as pessoas agora estão fazendo de maneira muito pior, muito mais explícita e muito mais nociva do que a maneira como ele começou, né? Muito com mais. Certeza, com certeza. Com certeza. Muito mais, até porque o Goulart, ele apurava informações. E hoje, o que menos se faz quando você transmite informação na internet é apurar. É checar se a informação é verdadeira. Exatamente. Por mais que se possa dar escorregadas, porque a gente sabe que na cobertura comete-se erros. Normal, natural, toda profissão vai tem ocorrer, seus percalços. Vai ocorrer. Né? A questão é que nós convivemos hoje com gente com índole muito ruim, né? Exatamente.
e com patrões que nem sempre têm a sabedoria de controlar a má índole de seus funcionários, porque isso lhe traz lucro. E o lucro indo na frente, realmente a ética profissional fica lá para o 8º plano. O número 5 da minha lista, nós já tiramos de barato que Goulart de Andrade está na lista de todos. O número 5 da minha lista tem um programa, mas esse programa é uma coisa só simbólica, porque me marcou. Eu queria levantar, através deste programa, o famigerado Vamos Falar com Deus, da Legião da Boa Vontade. Toda madrugada da Band se encerrava com Vamos Falar com Deus, da Legião da Boa Vontade. Através dessa minha citação, eu queria discutir com vocês os programas religiosos na madrugada e saber se vocês colocaram algum deles na lista de vocês. Só uma coisa, eu tinha pavor do Jesus desse programa. Justamente. Eu vi essa porra aí, eu desligava. Eu via aquela cara de Jesus, eu desligava. Exato. Então, e tem vários, né? Tem a Universal, que ocupa as madrugadas da Record desde 90, se não me engano, 89, sei lá. Vários programas religiosos nesse nicho. Alguém colocou um deles ou eu fui o único carola que se lembrou disso? Eu não coloquei, mas agora você falando, eu lembrei de algumas, eu não coloquei. Não. Mas esse eu tinha coloquei. Medo. O que tinha você medo colocou? Eu coloquei, estava na minha 4ª posição. É um programa antigo, exibido na Record, que era o 25ª Hora. Olha que maravilha, realmente. Era meia-noite, 11 horas, né? Era meia-noite, uma coisa assim. Eu lembro que assistia Jô Soares 11h30, que já acabava bem tarde, aí passava para a Record para ver isso, né? Esse programa depois saiu, entrou o Fala Que Eu Te Escuto, né? Mas o 25ª Hora era interessante, porque eles pegavam uns temas, assim, feitiçaria, magia negra. Eles colocavam magia negra, aí botava toque de atabaque, as músicas do candomblé, da Umbanda, enfim, né? E aí colocavam aquilo para falar coisas do tipo homossexualismo, doença ou possessão demoníaca. Ficava naquela assim. A possibilidade de condição natural do ser humano sequer era aventada, né? Não. E aí falava-se de obras de feitiçaria. Aí o que eu entendi, assim, tá, então eles estão tocando os atabaques de macumba, né? Os atabaques de candomblé e umbanda, né? Para falar que é feitiçaria. É o famoso ilustra, né? Ilustra. Né? Então, assim, era um programa, claro, ele era um programa doutrinador, né? Como vários outros programas da Record e de outras emissoras que passavam de madrugada, né? Ele era um programa para doutrinar, né? E as pessoas ligavam para lá, né? Participavam, tinha uma faixa interativa. As pessoas ligavam para fazer perguntas para o pastor que apresentava o programa, tinha sempre um convidado que também era um pastor, E era interessante porque não tinha, as pessoas estão discutindo muito essa questão da perspectiva da ciência e a perspectiva da religião, né? Era um programa que não tinha participação de cientista, sociólogo, psicólogo, nada, não tinha participação de nada. Era o pastor que respondia tudo. Então ficava nessa coisa, né? Podemos dizer que as igrejas são bem coerentes, né? O tempo passou e isso não mudou. Não mudou. Isso é muito coerente. Mas era um programa que fazia ali, a depender do dia e da qualidade dos programas que estavam ali, né, concorrendo, fazia um pouco da diversão. Vez por outra, sempre tinha um ouvinte que ligava, perguntava se era da pizzaria ou mandava tomar naquele lugar. Essa tradição, o Fala Que Eu Te Escuto, manteve, né? Com a vantagem que o Fala Que Eu Te Escuto tem os memes, né? Procura aí, Fala Que Eu Te Escuto no YouTube. Você tem lá uma lista vasta de memes para procurar. Eu citei o Vamos Falar com Deus porque justamente eu me cagava de medo daquele Jesus, que eu associava totalmente ao Jesus do SBT e que não tinha nada a ver com Jesus Cristo que eu
conheci na minha formação católica, que era bem diferente, graças a Deus. Fábio Marquezine, nós citamos já programas religiosos, citamos o Goulart de Andrade. Gostaria que você trouxesse alguma novidade da sua lista para ver se bate com a gente. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu não coloquei nenhum programa religioso, porque eu sempre fugi desses programas. O 25ª Hora que o Reinaldo falou, procurem na internet, por favor, caro ouvinte. O 25ª Hora sobre a Fundação Roberto Marinho. Eles metendo pau na Globo. Foi um programa bem na época que a Globo detonou a Universal por causa do chute na Santa. Procurem, tem na íntegra. Eu lembro disso. Foi naquela época da era Guerra Dias Santa. Gomes. Era Guerra Santa, exatamente. Não foi na época não foi na época não era novela, era minissérie, né? Isso. Do Dias Gomes. Decadência. Não, é genial, procurem, por favor, vale a pena. Você se distrai vendo aquela até o Silas Malafaia gritando, enfim. Pra vocês verem como é, né? Silas Malafaia ainda não tinha brigado com a Universal. E usava um bigodão, né, mexicano naquela época. Lindo, olha, uma beleza, viu? Mas o que eu trouxe para Mas o que eu trouxe para minha lista e o que me ajudou muito numa questão musical, e na verdade não é um programa, mas era uma faixa que eu amava assistir, e eu acho que eu vi muita coisa rara. Hoje em dia tem tudo na palma da mão, né? No YouTube. Mas naquela época não tinha como. Era a madrugada na MTV. Porque não havia um programa, eram clipes clássicos que se passavam durante a madrugada. E, sério, para quem assim adorava e ver velharia, como eu sempre gostei, era o melhor horário, né? E ali eu vi muito clipe, eu vi muita coisa clássica dentro daquela faixa da madrugada da MTV. E eu nem sei se vocês lembram, mas a MTV até fazia um negócio chamado Cardápio MTV, que você entrava no site da MTV, isso era 2000, 2001, e tinha relação de clipes, era tudo clássicos, que era dificílimo de achar. Então, a minha companhia para valer era as madrugadas na MTV também. Excelente lembrança. Eu me lembro que ou as bandas mais clássicas, tipo Pink Floyd, Beatles, Rolling Stones, The Clash, tudo que não estava mais na crista da onda ia para a madrugada. Ao mesmo tempo, tinha clipes do Fantástico, que eu não sei exatamente que acordo que a MTV tinha feito com a Globo, mas tinham clipes clássicos do Fantástico que rolavam. Então, a gente via aquele clipe da Cássia Eller com o Edson Cordeiro, via clipes da Rita Lee, e bandas alternativas. Muita coisa que eu ouço até hoje, eu também comecei a ouvir, porque eu estava zapeando de madrugada, um som interessante, eu parava para ouvir, anotava o nome da banda e depois já tinha internet, eu ia procurar para ouvir. Excelente lembrança. Não coloquei na minha lista, mas foi uma falha minha, porque eu curtia muito as madrugadas da MTV. Você tem essa lembrança, Reinaldo? Eu tenho essa lembrança, eu lembro disso. Foi muito bem lembrado. Eu não coloquei na minha lista também, não. Mas madrugada MTV, realmente. Essa coisa do cardápio eu não me lembrava, Fábio. Não me lembrava. Não, era muito legal porque eles começaram a listar os clipes que iam passar. Antes era pura sorte, né? Vi muita coisa ali que era cagada mesmo, mas eles listavam e aí eu programava o videocassete e deixava gravando e pegando muitos clipes. Você falou dos clipes do Fantástico, Hack. Eu acredito, eu até tinha visto, não me lembro em qual local eu li, mas muito desses clipes que a MTV exibia posteriormente, né, enfim, ficava para a gravadora, para a banda, como divulgação, né? Então acabava sendo algo para a banda acabava espalhando esse clipe para as outras emissoras pós-exibição no Fantástico, né? A estreia era lá e depois era um produto de divulgação da banda, né? Acho que era um acordo entre a gravadora também para divulgar e ter aquele material. E naquela época gravar clipe era dificílimo, só com a chegada baita de um rolê, né? Tendo uma TV Globo podendo ajudar, com certeza facilitava.
E como foi criticado esses clipes? Eu sei que não tem nada a ver, mas como metiam um pau, falavam que não era clipe, mas era o que tinha na época, né? Aquele famoso ditado, não gostou? Faz melhor. Pois é. Fez melhor na época. Não, e não havia um canal, né, aberto para esse tipo de conteúdo, né? Havia programas, né, na Manchete, FM TV, a própria Bandeirantes, tinha a própria Globo, né? Mas assim, eram clipes muito estrangeiros com algumas apresentações nacionais, né? A maioria mesmo era estrangeira, então... E eu também lembro que foi na madrugada da MTV que eu vi pela primeira vez um clipe maravilhoso. É tão ruim que é bom, do RPM, que eles estão lá no mar, uma coisa assim tão tosca, mas que eu acho tão belo, sabe? O que é tosco é belo pra mim, então Exato. Eu acho sensacional. É como o clipe famoso, esse clipe foi premiado no mundo inteiro, para vocês verem o nível da produção de videoclipes da época. Do Ney Matogrosso, que ele ficava pendurado no helicóptero, no meio do mato, e o clipe era só isso, Ney Matogrosso pendurado no meio do mato por uma corda no helicóptero, e a gente ficava vendo, porque a música era maravilhosa. Ele rebolava no meio do mato muito também. Visual. E ele rebolava no meio do mato às vezes também. Sim, em cima de uma pedra, assim, dançando com os pelos de macaco pendurados. O mundo é uma coisa bem aleatória, né? E aleatórias são as nossas lembranças que nós vamos continuar trazendo depois do intervalo. A maldição de hoje é a seguinte: se você mudar para outro podcast, se você for fazer outra coisa, o Jesus do Vamos Falar com Deus vai aparecer no seu sonho dizendo que está vindo te buscar. Voltamos daqui a pouco. O Bom Sanduba, nesse verão, com um sabor bem natural. Sanduba vai legal com Guaraná, assim que eu gosto, pra refrescar esse calor. Sanduba tem sabor com Guaraná. Guaraná. Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim, 2 Big Macs. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim, 4 Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é McDonald's. Depois de um sono bom, a gente levanta, toma aquele banho, escova o dentinho. Na hora de tomar café, é o café seleto, que a mamãe prepara com todo carinho. Café Seleto tem sabor delicioso, cafezinho gostoso. É o Café Seleto, Café Seleto, Café Seleto. Café Seleto é torrado eletronicamente. José Vitor Hack, me fale, tem algum novo projeto em mente? Então, eu estou pensando em fazer um podcast onde a gente discute o que acontece na televisão, no streaming, na internet, no rádio e em tudo que se refere à comunicação. Você acha que é uma boa ideia? Perfeito, Hack. Pode contar comigo que eu tô dentro. Agora só quero saber se o nosso amigo Reinaldo também vai participar. Reinaldo, você tá dentro? Me chama que eu vou, eu tô dentro. Então é isso, Hack. Aonde vamos escutar o podcast do Texto Brasileiro? Olha, pode ser no Facebook, na página do Texto Brasileiro. É só procurar por Texto Brasileiro, nós temos um grupo e uma página. Pode ser por lá, pode ser no seu agregador de podcasts preferido, por exemplo, o Deezer ou o Spotify, e onde mais pintar. Então é isso. Acompanhe o podcast do Texto Brasileiro.
Adolfo, adivinha? Comprei o nosso aparelho de som. Hein? Som. Vitrola. Hein? Aquele que a gente estava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei. Hein? Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Faça um Coopercap Bamerinos. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem. Vem fazer o tchê-tchê-tchê. Quatro custos no CD. Tchê-tchê-tchê, eu vou comprando. Os custos da valente. É aqui que eu estou com você. TV, muito mais você. Voltamos! Segundo bloco do podcast Texto Brasileiro. José Vitor Hack, Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano, continuando a falar sobre os programas que marcaram a madrugada na televisão. Antes de mergulhar de novo no assunto, Fábio Marquezine, faz aí um merchan do seu canal no YouTube, o melhor canal de memória televisiva do Brasil, Arquivo Marquezine. O que tem de novidade? Quais foram as últimas coisas que você postou lá? Tem 3 desocupados entrevistando um escritor lá, muito bom. Eu conheço esses desocupados? Conhece muito bem. 3 desocupados entrevistando um escritor, publicou uns 3, 4 livros, que é o Denilson Monteiro. Eu faço esse convite porque é um painel que está novinho em folha sobre o Chacrinha. O Denilson Monteiro muito escreveu legal. a biografia. Denilson Monteiro é uma pessoa muito bacana de conversar, vale a pena mesmo. Então tá lá, é o último painel. Se você entrar no Arquivo Marquezine e procure no YouTube, você vai encontrar, entrando no canal, tem uma playlist de painéis e entrevistas. É a primeira em que o José Vitor Hack, Reinaldo Maximiano e eu entrevistamos o Denilson Monteiro. Foi muito bacana, a gente falando sobre o Chacrinha, não só sobre o Chacrinha, sobre outras figuras da televisão. Então, todos convidados para acompanhar o nosso painel, que também foi feito o merchan do podcast. Aqui é assim, né? Isso. Um vai ajudando o outro, e aí vamos nessa. É aquele troca-troca onde todo mundo sai satisfeito. Ô, delícia! É uma promiscuidade do bem, né? Do bem, Gostoso, exatamente. Né? Reinaldo Maximiano, você quer levantar alguma lebre aí? Algum programa que ainda não foi citado do seu top 5? Até 2. Então manda. Não era bem de madrugada, mas já era de madrugada. Naquela época os parâmetros eram bem diferentes, né? Uhum. Mas você vai sacar, você vai matar a charada, porque é a obsessão da minha vida, né? É a paixão da minha vida. Eu tô com medo quando você diz isso. Prossiga, por favor. Eu sou obcecado por esse cara. Tudo que ele fazia, eu assistia. Inclusive novela. Já sei. Já Quem? sei. Continua. Miele apresentando coquetel. Tutti frutti. As meninas Tutti Frutti, aquele barquinho. Menino nascido nos anos 80 que não se lembra de coquetel. Que era uma disputa, né? Ele era um game, né? Uma garota, um garoto, né? Um joguinho de perguntas e respostas, tal, e coroava no final com striptease. Exatamente. De uma das meninas Tintim. Olha que lindo esse nome. As garotas Tintim. Exato. Era muito bom. Num cenário bem kit que lembrava um navio. Não, e depois eu fui descobrir que ele era ele era inspirado num programa italiano, assim, que o cenário era igual, né? No mesmo esquema. Mesmo esquema, mesma coisa. Só que aí a cara do Miele, né? As garotas não chamavam Tintim, né? Então o Miele faz lá a antropofagia que ele sabia fazer tão bem, né? Porque ele também fez funk, né? Ele fez rap. O cara é muito safo e ele lidava com aquilo como se ele estivesse no Olympiade de Paris. E não no Teatro Silvio Santos, no Carandiru. Exato, era um programa exibido no SBT, né? Já era um programa da faixa da madrugada, né? Já estava ali, né? Uhum. E que
E que era isso, apresentado por Miele, uma faixinha ali de entretenimento, uma faixa musical, Era perguntas e quinta-feira, não respostas. era? Era quinta-feira, era as noites de quinta-feira. E era isso. Aí as meninas Tintim, as garotas Tintim dançando, tinha as frutas, uva, maçã, manga, elas entravam no... Tá, é muita objetificação feminina? É muita objetificação feminina. Que machista, bicho, mas era da hora. Mas fez a cabeça dos rapazes. Vamos lá, eu vou falar no português rasgado. A moçada punheteira daquela época assistia, entendeu? A mão direita sofria de ler. Exato. Então, assim, era quando se aprendia, inclusive, a usar a esquerda, quando a direita cansava. Mas, vamos lá, gente, não tinha internet. Vamos entender. Tem que contextualizar, 1991, não existia internet. Vamos contextualizar para essa geração aí, 20 e poucos Revista anos. Era que já caro, não tinha tido plano real ainda. Você tinha que vender o seu rim para comprar uma revista. Pois é, o Léo já me olhou aqui na gravação com essa cara de falou, boomer. Mas vamos lá, não tinha internet. Então, assim, você está interessado em procurar material de sexo, mulher pelada, homem pelado, não sei o quê? Não tinha. Não tinha. Então, o que você tinha? Televisão, que passava um filminho de madrugada, não sei o quê e tal. E, gente, é claro que é a objetificação feminina. A gente conheceu o corpo feminino pela televisão, né? Então, muitos de nós, né? Conseguir uma revista? Poxa, conseguir uma revista era um trampo danado. A menos que você tivesse um amiguinho de rua, né? Que era mais riquinho e o pai assinava uma Playboy e a gente consumia aquilo escondido. Ou um primo mais velho. Ou um primo mais velho, que não sei o quê e tal. E aí ficava aquela coisa de a revista fica uma semana na casa de um e voltava nojenta. Mas era isso, né? Então, assim, mas o Miele, ele tinha... Era isso que você falou. É como se ele estivesse num palé, como se ele estivesse no Carnegie Hall, né? Porque ele fazia aquele programa com muita dignidade. Exatamente. Então, assim, não interessa se era no SBT, não interessa se o programa tinha lá um público mais popular, não importa nada. Ele levava aquilo ali como se estivesse num cassino em Las Vegas. Altíssimo nível, sempre. Altíssimo nível, como tudo que o Miele fez na vida, né? Ele fez uns programas com Sandra Brea, os musicais, né? Então, assim, você vê que o cara tinha uma cabeça que fazia muito a minha cabeça, né? Porque eu também gosto dessa coisa, eu gosto desse cassinos, casa de shows, ele casa era de espetáculo. Transmídia, muito antes de existir esse muito termo. Antes da gente falar em transmídia, o cara já era transmídia, o cara já estava ali há muito tempo, né? Então ele fazia esse trânsito de Moulin Rouge com programa de auditório e porno chanchada que na mais alta dignidade. E como era bom assistir Miele, né? É claro que eu lembro do Coquetel pelo seu aspecto safadinho, porque tinha mesmo, e a gente precisa admitir que tinha o aspecto safadinho mesmo, ver um peitinho, uma bundinha e esperar... Como é que eram as vinhetas de intervalo, quando o Miele chamava o intervalo? Ai, meu Deus, como é que era? Eu não lembro. Tutti Frutti. E aí tinha sempre uma das meninas frutas, né? Exatamente, que dava um pouco da sua graça. Isso mesmo. Gente, mas era ótimo, porque no final, a depender do resultado, você tinha ali um striptease total, né? E os convidados tiravam a roupa. Sim. Os convidados tiravam a roupa, né? Errava, tirava uma peça de roupa, né? No colégio a gente conhecia isso como pornoprenda. Esse programa hoje? Hoje esse programa não passaria, não na TV aberta. Só no Sexy Hot. Só no Sexy Hot. E ele não passaria na TV aberta. No máximo na Rede TV. A Rede TV talvez, né? A Rede TV deveria considerar fortemente. Mas não tem mais um Miele. Quem poderia fazer isso hoje com aquele charme, aquela elegância? Com aquele charme, aquela elegância do Miele? Difícil, né? Difícil, viu? Difícil. A gente vai ter que recorrer a um ator. Né? Exatamente. Aliás, charme, elegância, savoir-faire, falei bonito agora, né? São coisas que
são inerentes ao personagem que eu vou trazer agora. Sem Amaury Júnior, a madrugada na televisão não seria o que é. Ele está aí até hoje, não tem mais o mesmo peso, mas ele é o número 1 da minha lista, do meu top 5. E eu queria saber de vocês, começando pelo Fábio Marquezine. Primeiro, se o Amaury Júnior está na sua lista e o que você acha do Flash, do programa Amaury Júnior, de tudo que ele fez na televisão, seja na... E o Fábio lembra do Coquetel? É, e se você lembra do Coquetel. Lembro. Aliás, se não fosse o Coquetel, se não fosse o Miele, eu não teria conhecido minha esposa. Porque a gente trabalhava no escritório, eu falava direto desse programa, ninguém lembrava. Ninguém nem lembrava do Miele, que, concordo com vocês, ele foi um dos grandes nomes da televisão, e porventura ele não gostava desse programa, viu? Eu sei. Ele não gostava. Eu sei. Era uma coisa que ele não gostava de ter feito, mas ele ganhou uma grana na época. Ele cumpriu o contrato, defendeu um dinheiro. Mas assim, eu acho que para um programa daquele nível ser apresentado por ele, ficava 50%, porque o Miele trazia uma credibilidade muito grande, né? Ele era um showman, né? Exato. Mas se não fosse esse programa, eu não teria conhecido minha esposa, porque ninguém lembrava dele e a Ingrid lembrava, falava, eu conheço. E a gente começou a ter uma amizade que anos depois se transformou no casamento, coitada dela, né? E que essas tetinhas noventistas te deram uma esposa. Pois é, foi o SBT. Para quem não sabe, eu não tenho vergonha de falar nisso, tem muita gente até que acha que é tosco. Por conta disso, numa brincadeira, que é algo sério, eu pedi ela em casamento dentro do sistema brasileiro de televisão. Numa visita que a gente fez, eu olhei para aquele lugar, o CDT da Anhanguera, eu falei, olha, você quer casar comigo? Acho que é o melhor lugar para a gente pedir. Ela, oi, você quer casar comigo? Que maravilha. E quem abençoou o nosso casamento foi o Rock. Mas isso é bom demais. Pois é, cara. Mas você falou do Amaury, ele tá na minha lista, sim. Que bom. O Amaury Júnior, o que eu achava incrível quando era criança era do jeito que ele pegava o microfone, que parecia que ele tava pegando com nojo, né? O microfone ele pegava na pontinha dos dedos. Isso. Mas o que eu achava, e o que era muito diferente do que tinha de outros programas, é que ele era o melhor de todos para fazer coluna social na televisão, né? E eu ficava assim assombrado quando ele viajava para o exterior e ele trazia até parques temáticos, ou propriamente na época da Copa de 94, foi muito forte para mim essa lembrança dele, porque eu não via na madrugada, mas eu vi na madrugada anos depois. O que eu via quando era pequeno era nas reprises de manhã. O programa ele era reprisado de manhã. E quando ele visitou os Estados Unidos, mostrando os parques, mostrando os locais de dança da época, eu achava aquilo fenomenal. E ele tinha uma postura de um cara assim que ele levava. Esse cara tem muita grana, esse cara é muito chique, entendeu? Então, para mim, não tem outro colunista social melhor do que o Amaury Júnior. Não tem. E tudo aquilo que era tão longe para a gente, do High Society, né? Ele trazia com muita classe, né? As entrevistas, as figuras, as festas, né? Aquelas festas sempre com champanhe, ele com aquele microfone, uma taça de champanhe na mão. Era tão distante, mas que ao mesmo tempo ficava muito próximo do jeito que ele trazia na TV, né? Exatamente. Para quem não sabe, ele era diretor de um jornal aqui em São José do Rio Preto, o Jornal Dia e Noite, e ele deixou o jornal, deixou tudo que ele tinha construído aqui. Quem é do interior deve ter uma noção do que significa você ser referência na sua cidade. É uma coisa que é difícil de conseguir, e ele era o cara tinha a melhor coluna social, tinha um jornal que, inclusive, o José Hamilton Ribeiro, que ficou famoso por coberturas de guerra, trabalhou nesse jornal, enfim, trabalhou muitos anos no Globo Rural. E o Amaury trocou ser o grande nome de São José do Rio Preto para ser ninguém em São Paulo. E em muito pouco tempo ele estava na televisão, venceu e gerou um monte de filhotes, né?
Sem Amaury Júnior não teria Otávio Mesquita, não teria Celso Russomano, que muito pouca gente lembra, mas começou fazendo um programa como o do Amaury. Não teríamos Ataíde Patrese, simplesmente um luxo. Não teríamos, sei lá, Rami Moscovic, um monte de gente que pegou esse nicho, deglutiu e entregou outro produto. Reinaldo, você se lembra bem do Amaury? Você assistia? Como que era a tua relação com o Flash? Minha relação com o Flash? Uhum. Todo dia. O Flash é o 3 na minha lista. Que maravilha! E eu não sabia cantar a música, né? Que era o. Que era o Kissy, né? And Sunshine Band. Né? Eu não sabia cantar a música, eu ficava cantando assim: Kiss me, Camila, kiss me, Camila. Beije-me, Camila, muito bom. Eu achava que era isso. Eu realmente achava que era Kiss Me, Camila, né? Quando eu descobri que não era, eu fiquei tão decepcionado. Mas eu prefiro a minha versão. Kiss Me, Camila. Adorava. Muito. Até porque o Amaury revelava uma coisa. O Amaury tem uma coisa muito parecida com o Miele. Ele leva a coisa com muita dignidade, mesmo. Muita dignidade. É como se ele tivesse assim, ele faz uma festa de um cirurgião plástico. Ele entrevista a Stephanie de Mônaco ou a Narcisa com o peito de fora do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, assim, ele é capaz de entrevistar uma pessoa numa festa de um cirurgião plástico no interior de São Paulo, como se estivesse no tapete vermelho do Oscar. Uhum. Né? E leva aquilo numa dignidade boa, né? Uma dignidade para cima, porque assim, eu me divertia e tinha uma coisa que assim, é coisa de pobre, né, gente? Eu me sentia naquelas festas, né? Eu confesso que eu até guardava um guaranazinho Antártica na geladeira, para na hora que passasse o Flash eu tomar num copinho mais bonitinho. Representar champanhe, né? Para representar a champanhe, né? Para fingir que eu estava ali naquele meio também. Até apagava a luz, para ficar melhor, não sei o que. Uma coisa que muito pouca gente sabe, quando ele tinha um programa de televisão aqui na TV Rio Preto, Canal 8, na época era independente, depois virou uma filiada da Rede Tupi, ele tinha uma assistente de palco muito bonitinha, estudante de biologia, chamada Ana Maria Braga, que foi outra figura que saiu daqui, foi para São Paulo e se tornou estrela da nossa televisão. Inclusive apresentadora da TV Tupi. Exatamente. Ambos começaram no mesmo programa aqui na TV Rio Preto. Então eu não poderia deixar de citar o, entre aspas, conterrâneo nessa lista. Tem alguma novidade na sua lista que ainda não foi citada, Reinaldo? Olha, já falamos do Coquetel, do 25ª Hora, do Flash, o Comando da Madrugada, que é a dedicatória do programa. Tem aquele que é o top 1, né? A primeira posição da minha lista. You're my number one. Qual é o seu number one? Sexta Sexy na Band, que depois virou Cine Privé. Uau! Olha, quem está ouvindo vai achar que eu sou... Rapaz, eu me arrepiei aqui. Um sujeito pornográfico. Mas mesmo. Eu sou também. Viu? Eu sou também. Quem me conhece. Pensando nisso, é isso mesmo. É isso mesmo. Na minha lista tem um programa de putaria também. Ficam tranquilo aí. Tudo aqui é tudo... também, não foi citar. Bronha, né? Gente, a lista da bronha. Tem que ter uma bronha na lista. Tem que ter a lista da bronha. Porque o Sexta Sex era aquele negócio. Chegava sexta-feira, a turma no colégio ficava assim, é hoje, hein? É hoje. É hoje que eu me acabo. E aí é sempre aquela situação, né? Aí o pai passava na sala, a gente até mudava de canal, deixava o som baixinho, aquela coisa toda. Mas com certeza o pai passava, olhava assim, coitado, tá se acabando na punheta, né? Tristeza. Que tristeza. Mas era uma maravilha. Mas sabe por quê? Porque no Sexta Sex e depois, mais tarde, no Cine Privé, na Band, eu conheci aquela que é a musa das musas dos filmes soft pornô, Emanuele. Emanuele. Sylvia Crystal. Sylvia Crystal.
que esteve no Brasil e participou de uma novela, inclusive. Sim. Qual foi? Não lembro. Sylvia Kristel, que já morreu, né? Ela já nos deixou. A Sylvia Kristel nos deixou em 2012. A novela era Espelho Mágico. Espelho Mágico. Espelho Mágico, que era do Lauro César Muniz. Lauro César Muniz. A Emanuele nos deixou. Emanuele, né? A Sylvia Kristel nos deixou em. Incorporou o personagem já. Praticamente, né? 17 de outubro de 2012. Uhum. Né? Morreu. Mas enfim, né, gente? Ela nasceu em 52, morreu muito nova. Tinha um filme, eu não sei se é da série da Emanuele, que se passa no espaço. Vocês já viram esse? É da série Emanuele. Que tem um ET loiro, tá sempre sem camisa, eu nunca vi um ET sem camisa. Que ele Passou em todos. Ele faz experiências com ela. Passou em todos. A Band passou todos. Assim. Gente, era uma maravilha. Que gostoso. Porque, assim, Emanuele era uma gostosura de filme. Uma delícia de filme. A música, o cenário. Parece que eles estão fazendo, assim, uma super produção de Hollywood. Né? Uhum. Mas não, é um filme barato. Mas, assim... Mas, enfim, vários... Era um segmento que era para filmes soft pornô, que era aquela coisa que a Band também descobriu, que a marmanjada de madrugada está esperando ali também. Eu não sei, eu esqueci o nome desse personagem, mas você lembra de um personagem do Jô Soares, que conversava com o Jô Soares na televisão? Não. Ele ficava... um que ficava sentado e a televisão ficava de costas, e o Jô com aquele cartoon do Ziraldo atrás, né? Batia papo com ele, lembra? Batia papo com ele. Ele com a lata de cerveja, né? Era o Zezinho. O Zezinho, que ficava esperando a hora do striptease. Tá na hora do striptease. E o Jô enganava ele toda segunda-feira. E o Zezinho era bem paulista, né? Super paulista, um sotaque paulista rasgado. Sai daí, gordo. Ele falava, sai daí, gordo, ninguém quer ver você, não. Bota a moça aí, vamos fazer um striptease. E não tem. Ou seja, a Band descobriu esses Zezinho da madrugada. Um monte de Zezinho espalhado na madrugada de todas as idades, né? Ávidos, né? Por uma fantasia, por um delírio sexual, arco-íris de prazer. E viva a mocidade. Viva a mocidade. Fábio, salve a mocidade. Salve a mocidade. Nós temos pouco tempo, Fábio. Qual é o seu representante da putaria, digamos assim? O Reinaldo, todo mundo achava que o Reinaldo gostava da faixa nobre do esporte, o Reinaldo gostava da faixa nobre da safadeza. Exatamente. Né? Reinaldo ficava lá esperando acabar a faixa nobre do esporte com a faixa nobre da safadeza. Mas quem nunca, né? Mas tem um programa que eu coloquei aqui, que foi um programa que deu muita dor de cabeça, e foi graças aos programas evangélicos que ele saiu do ar. Que era um programa chamado Madrugada Sexy, que passava na TV Gazeta nos anos 90. E, se não me engano, foi o único programa da televisão brasileira que colocou cenas de sexo explícito. Foi o único programa da televisão brasileira que colocou cenas de sexo mesmo. Não era nada encenado, não, era cena de sexo mesmo. E ele saiu do ar graças aos programas evangélicos, porque estava dando muita audiência. O programa, ele dava assim, era o pico de audiência que a Gazeta nunca tinha visto até então. E foi nesse programa, não sei se vocês se lembram, alguém se lembra desse programa ou não? Eu lembro, uma vez eu vi uma entrevista do Matheus Carriere, onde ele falava que ele fazia esse programa, que tinha vários segmentos e tal, e perguntavam para ele se ele não se constrangia com as cenas de sexo. Ele falou que não, tanto é que depois ele acabou até fazendo filmes adultos, né? A referência que eu tenho desse programa é isso. Eu também tenho a mesma referência. Foi essa emissora que exibiu Calígula, Fábio? Não, né? Na verdade foi a OM, né, que tinha a parceria com a Gazeta, e foi passado o Calígula pela Gazeta por causa dessa parceria. Quem tinha os direitos do filme era a Rede OM. O Madrugada Sexy era da própria Gazeta,
né? Havia parceria já com a CNT, tinha mudado de nome, mas era um programa que eles compravam no horário na TV Gazeta. Não sei se passou na OM, em outras regiões, mas era um programa propriamente da Gazeta que foi comprado do horário. E isso causou muito problema, porque falavam que a Gazeta é uma Fundação Casper Libero, né? E passar um programa daquele nível era terrível, mas era uma molecada amava. E era um programa que era uma mulher que apresentava numa cama de motel, péssimo. A mulher, vamos falar agora com uma garota que faz telesexo. Porque era na época da febre do 0900. E a mulher, não, que eu faço isso. E havia um quadro, eu vou falar rapidinho, mas havia um quadro. Era horrível, de tão mal feito, que era uma mulher, uma modelo, lendo contos eróticos. Só que a mulher não, ela lia, ela não interpretava, ela lia. Era tipo assim, aí o cara pegou a mulher e falou, eu quero você. Aí a mulher olhava para a câmera e falava assim, que delícia, hein? Tipo, era péssimo, era muito ruim, era uma coisa baby, assim, mas assim, aí no final do programa... Maravilhoso. Não, terrível. Robótico, né? E no final do programa, eu falei dessas cenas, eram vídeos amadores gravados em VHS e enviados ao programa. O programa era exibido 2h, por aí. Então era a última parte do programa, era a última parte que todo mundo queria ver. Então ele é considerado um dos únicos programas que foi exibido cenas de sexo explícito na televisão. E aí ele ficou muito pouco tempo, porque houve um processo, as igrejas evangélicas caíram em cima da Gazeta para tirar o programa do ar, e aí o programa saiu do ar. Ou seja, né, as igrejas, como sempre, boicotando qualquer possibilidade de diversão sadia. Poxa, é lógico. A galera ia lá ver lá o 25ª hora, tava todo mundo estupefato, sinceramente, com a interpretação da moça. Não, mas olha, o Hack, todo mundo tava lá vendo o 25ª hora, o que o pessoal queria ver era o 25ª hora, não. A hora 69, porra, da TV Gazeta, né? Não isso daí, pô. Aí começaram a roubar da Record, os caras não aguentam. Mas não, sério, eu não, infelizmente tem poucos registros, eu tenho alguma coisa gravada, mas eu não posso postar isso, que senão é strike total no canal, mas era péssimo, era um negócio assim, péssimo. Guardem para a imaginação de vocês, né? Gente, não, mas Fábio é o melhor frasista, o melhor criador de frases e memes. Mas só uma coisa, desculpa. Tá muito inspirado. Só uma coisa também, não era só mulher não, tá? Tinha homens também, que esse striptease de homens que a mulher olhava para câmera. Agora, meninas, o momento é nosso. Aí traziam uns caras bombadão lá, dava para ver que era filme, era algum vídeo americano, né? E o cara tirava a roupa, enfim. Era assim, era um programa assim, era incrível, democrático. Sabe? Não, ela fazia. Tudo bem, 90% era mulher, mas 10% era reservado a mostrar homens também, né? Que gostoso. Então, a menção honrosa que eu faço, porque nós estamos já no final do programa, é aos 2 programas, eu não lembro o nome do primeiro, o segundo eu me lembro, que é o mitológico Noite Afora, aos 2 programas que Monique Evans comandou nas madrugadas, primeiro no Showtime, depois na Rede TV, e que, por exemplo, danificaram para sempre o cérebro da minha sobrinha, Fernanda. Se um dia ela ouvir, ela vai saber que é verdade, eu não estou falando mal dela, porque ela pegou vários trejeitos da Monique para a vida, né? E para quem não lembra do programa, a Monique ficava deitada na cama. No Showtime ela vendia produtos, vendia filmes pornôs, ela explicava o que era o filme, e ela sempre dizia assim, são só R$30, 3 de 10. Lembram disso? Era maravilhoso. Maravilhoso. E na Rede TV ela fazia entrevistas e era um pouco mais elaborado. Mas, enfim, fica a menção honrosa para esse e para vários programas da madrugada que a gente não citou. Acho que vale um volume 2, hein? O que vocês acham? Eu acho que mais adiante a gente pode gravar um novo podcast falando da madrugada. Reinaldo, prazer mais uma vez trabalhar com você.
Prazer é comigo mesmo. Delícia! Fábio Marcassini, muito bom. Boa semana para você. Tamo junto, hein? Obrigado, Hack. Obrigado, Reinaldo. Vamos torcer para que seja uma semana mais leve e mais tranquila, não só para nós, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo. E vamos lá, fé em Deus e pé na tábua. muito dinheiro, muito sexo, muita saúde, tudo de bom para vocês. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.